Olá, muito bem-vindo a mais uma edição do Diário Esportivo, hoje no dia 1º de outubro. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o resumão aí do final de semana, bastante sobre o esporte regional. Hoje um programa bastante especial, temos aqui como convidado Marcelo Madeira, técnico do vôlei de Santo André, que aprontou uma surpresaça aí no Campeonato Paulista, venceu o SESI no jogo de ida das quartas de final. Vamos falar bastante sobre o vôlei, vôlei de Santo André, que todo mundo sabe, um vôlei que já representou muito o Brasil, gerou aí grandes talentos para o vôlei brasileiro, e o Marcelo Madeira, ao lado do Celcinho e toda a equipe ali, tentando sempre manter em atividade o vôlei. A gente vai falar bastante sobre isso e também, obviamente, sobre a Copa Paulista. Os times da região tiveram um final de semana muito bom, Santo André e São Bernardo perderam, São Caetano empatou, e obviamente do futebol do Campeonato Brasileiro também, uma rodada ali de bons resultados, mais ou menos para um para outro. A gente vai debater bastante sobre isso e também sobre Fórmula 1, a presepada ali da Mercedes com Hamilton e Bottas. Enfim, bastante assunto rolando hoje no Diário Esportivo. Queria que você participasse com a gente, mandando sua mensagem aí pela nossa live do Facebook, participando com a gente sobre os assuntos, o que você achou aí das partidas dos times da região, enfim, do vôlei também, para o Marcelo Madeira, se quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Primeiro, eu queria agradecer a Madeira a presença. A gente sabe que a agenda é sempre muito concorrida aí, com muito treino, vocês têm jogo amanhã já. Sim. Parabéns pela vitória no sábado e obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, né? A gente teve uma partida muito dura no sábado aí, vencendo no quinto set a equipe do SESI, uma equipe muito forte, e amanhã estamos indo para a segunda partida. Se vencermos, já passamos de fase. Se não vencer, vai ser decidido no Golden Set amanhã mesmo. É isso aí. Angelão, também, editor de esportes, está aqui conosco. Prazer estar aqui com a gente, prazer, Madeira, ter vindo aqui no nosso programa. E vamos falar bastante do vôlei, a gente tem que destacar esse vôlei, que um resultado surpreendente mesmo. Exatamente. Para quem não tem acompanhado o Campeonato Paulista de Vôlei, o Santo André está jogando a competição com um time sub-21, é um time praticamente de molecada, que veio para... Está disputando, inclusive, o sub-21 da categoria, onde faz uma grande campanha, né, Madeira? São 6 jogos e venceu as 6 partidas, perdeu só 3 sets em 18. Então, na categoria, está fazendo uma competição espetacular, e até pela condição financeira do Santo André, o Madeira está tendo de usar essa mesma equipe no campeonato principal do Campeonato Paulista, e fez a 8ª campanha da primeira fase e pegou o SESI, que seguramente tem um dos maiores investimentos da competição, tanto que terminou em primeiro. E o jogo foi no Del Antônio, e o Santo André foi surpreendente, acho que para todo mundo que acompanha vôlei, acho que até para os próprios jogadores, até para o Madeira, para o SESI, enfim. O Santo André acabou vencendo por 3-2. Foi no sábado de manhã, com parciais de 25-21, depois perdeu o segundo por 22-25, ganhou por 25-22, aí tomou uma sacolada no quarto set, 12-25, e aí no tie-break, 15-10, uma vitória histórica do Santo André. E amanhã tem um jogo de volta muito difícil lá no ginásio da Vila Leopoldina, o SESI é onde manda suas partidas. O SESI, a gente está falando aqui, pode ter reforços de alguns jogadores que estavam com a seleção brasileira no Mundial. Já é um time difícil, sem os reforços vai ser ainda mais difícil. O Santo André vencendo a partida já garante vaga na semifinal. Se perder, logo depois da partida tem um set de desempate, que a federação chama de Golden Set. Então é disputado logo após a segunda partida. Então, Madeira, queria que você falasse primeiro como foi essa vitória. Acho que foi muito expressiva para vocês. Acho que é importante, um resultado que, por mais que venha acontecer amanhã, já mostra que o Santo André está fazendo um grande trabalho nessa revelação, nessa lapidação de jogadores, né? Com certeza. O projeto nosso iniciou o ano passado, né, onde nós também fomos campeão sub-21. Né, participamos com uma mescla de juvenil e adulto ano passado do Campeonato Paulista. Esse ano, infelizmente, tivemos que participar somente com a molecada, né, o sub-21 aí, que seria, e realmente a garotada surpreendeu sábado. Jogou de forma, eu falo assim, jogou como adulto. Né? Teve momentos onde estava jogando de igual para igual para o SESI, tanto é que o primeiro set foi o placar apertado, 25-21, somente a partir do 21 que nós conseguimos distanciar um pouco. Né? Já no segundo set também tivemos a oportunidade até de ficar um pouco mais na frente no final do set. Se não me engano, estava 22-22, nós tivemos uma bola de contra-ataque, perdemos. O SESI fez 23 e acabou fechando 25-22. No terceiro set, novamente, a equipe se comportou bem, uma regularidade boa em todos os fundamentos, né, e conseguimos vencer. Né. No quarto set, a equipe se desestabilizou um pouco, o Murilo usou um pouco mais a experiência dele no final do terceiro, chamou o garoto que realmente fez, né,
o Murilo foi dar um toque, o garoto pediu os 2 toques, aí o Murilo veio chamar. A gente sabe que o garoto Faz diferença, né? usou a experiência. E no quarto set senti um pouco que a equipe deu uma baixada, tanto é que o placar foi elástico para o time do SESI. Já no tie-break a equipe também estava 8-4 para o time do SESI. O Matheus foi para o saque e com o saque dele a gente conseguiu recuperar o jogo, né? Com as trocas também que nós fizemos, a entrada do pessoal que estava no banco, né? Realmente virou o jogo e aí a gente conseguiu vencer de 15-10, né? Então, agora é pensar amanhã. Eu falo que a gente tem 2 chances amanhã. A primeira é no jogo e a segunda já temos o Golden Set, se caso acontecer isso, se a gente não ganhar. Mas nós vamos de novo, eu falo, eles não têm nada a perder. Vamos de peito aberto, vamos confiante e tentar arrancar mais uma vitória. Agora, Madeira, você foi levantador, né? E eu acho que talvez o que mais pesa na idade talvez seja o levantador, porque ele que dita o ritmo ali, onde que vai... quem que ele tá no melhor momento para atacar, enfim, por seu time ser de baixa... Tem baixa idade. Como que você trabalha com esses jogadores para que eles não sintam a responsabilidade tanto a mais do que eles já deveriam estar sentindo? Como que você trabalha isso daí? A gente vem trabalhando desde do início da temporada, quando ela se iniciou em abril, maio, por aí, né, que a gente veio juntando a equipe, montando, e desde lá a gente vem trabalhando não só a parte técnica, né, e tática com eles, mas também a parte psicológica, para eles terem um crescimento maior nessa parte. E realmente, quando jogar com uma equipe adulta, a diferença ela é muito grande. Se joga no juvenil, a diferença é de 1 ano, às vezes, só de um garoto para outro. Né? Que o juvenil é com 20 anos e 19. Então, a gente tem garoto de 19, né, que está jogando contra garoto de 20 anos. Essa diferença, como ela é pouca, não aparece tanto. Mas já no adulto, já aparece muito. Eles estavam jogando contra jogadores de 28, 30, 33 anos. Né? Então, aí a experiência realmente dos outros, né, aparece. Então a gente tenta com calma falar para eles como o caminho, explicando as coisas, né? E eles agora estão realmente entendendo, né, o caminho. A gente fala, o caminho é esse. E às vezes a pessoa não consegue executar, demora um tempo pela idade, como você acabou de falar, mas nós estamos tentando o amadurecimento mais rápido deles aí. Isso é importante. Antes de passar a palavra para o Angelão, o pessoal interagindo conosco aqui, o José Eduardo Ascenso está assistindo, o Nilton Valentim, que é nosso parceiro de redação, ele diz aqui, Madeira é um batalhador e responsável por revelar grandes jogadores. De fato, o Santo André é um time, né, um time que revela muito, né, Madeira? Muitos jogadores que chegam aqui no Sub-20, jogam Sub-21 e depois, até pela questão financeira, o Santo André não consegue manter esses jogadores, eles acabam indo para outras equipes. O trabalho, infelizmente, a gente queria que continuassem aqui, mas é o que dá para fazer, digamos assim. Eu falo assim, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que a gente tenta passar para eles é o seguinte, tenta fazer o seu melhor aqui. Se infelizmente aqui não conseguir um poder aquisitivo melhor para que a gente melhore a equipe, pelo menos você se mostrou, você apareceu e vai para outra equipe, que é natural ele ir para outra equipe, ganhar mais, aparecer em outra equipe. Então eu falo que Santo André virou, entre aspas, um trampolim para vários jogadores aparecerem, né, entrarem no cenário nacional, né, e galgarem a carreira dele aí afora, né. Mas o que a gente luta muito e a gente quer muito é que isso não aconteça mais, que a gente realmente consiga fazer esse trabalho e segurar o jogador aqui para que a gente colha esse trabalho, e não os outros que colham. Exatamente, o vôlei é uma das modalidades, mas acho que depois do futebol é a mais cara do país. Hoje as equipes trabalham com orçamentos bem grandes aí, jogadores para segurar, competir com o mercado do exterior, enfim, né? Eu falo assim, Anderson, todo mundo fala que o voleibol é caro. Na realidade, o voleibol ele não é caro como o futebol. O futebol não dá nem para se comparar os números. Mas o voleibol, ele é um produto vendável. Né? Você hoje vê na televisão, o que passa na televisão mais? O que passa? Né? Mesmo que seja fechada a TV ou a TV aberta, o voleibol está sempre em evidência. E o voleibol nos últimos anos, o que o voleibol conquistou, né, do Brasil, então eu vejo assim, depende do que você quer. Você quer ser campeão? Opa, peraí, o investimento tem que ser um pouco maior do que acontece. Não, nós vamos trabalhar numa faixa de 5º a 8º colocado. E de repente você monta um time bom, encaixa as peças, você até consegue ficar entre os 4. Né? Então fica uma coisa mais barata. A questão é o que você quer. O teu planejamento diante do que você tem, não é porque investe 8 milhões que você tem que investir 8 milhões. Não, dá
para você investir um pouco menos, você vir, depende o que você quer, e juntando com parceiros, é isso que é a briga nossa, que nós estamos há muitos anos aí tentando que isso aconteça. É procurar parceiros da região que consigam apoiar a gente agora nesse início, nessa retomada. A gente quer voltar para a Superliga A. No Campeonato Paulista a gente disputa já a especial, da onde está o top das equipes. Né? Na Superliga, que nem é chamada Superliga A, mas existe a Superliga B que a gente disputa. Né? Temos ela o início em janeiro desse ano que vem. Vamos torcer para que a gente consiga participar. Né? Hoje ainda não temos nenhuma resposta, se vamos ou não participar, para que a gente consiga, com isso, subir, voltar à elite realmente nacional do voleibol. Como você falou, Santo André é respeitado. O ano passado nós fizemos a final juvenil do Sub-21 com o Delantônia lotado. Uma coisa linda. Então você vê que Santo André realmente gosta do voleibol, respira o voleibol desde a década de 80 até hoje, até para trás. Aí é uma das equipes, junto com o Minas, mais antiga do vôlei nacional. É isso aí, né, João? Já há muito tempo já cobrindo o esporte aqui na região, o vôlei de Santo André já revelou muitos atletas, muitos talentos, e certamente essa molecada do Sub-21, né, João, deve surgir alguns frutos aí. Deve surgir. E agora que a gente está falando, Madeira, tem 4 jogadores do SESI que podem vir da seleção. Como preparar a cabeça da molecada agora, da tua molecada, para enfrentar esse SESI amanhã, claro, lá em São Paulo, que deve estar com apoio da torcida, para enfrentar também esses 4 jogadores, é claro, se jogarem. Como preparar a cabeça deles para esse jogo importante de amanhã lá? Eu falo muito para eles o seguinte: eu preciso respeitar o indivíduo que está do outro lado, né? Que é um atleta como eles, então eu tenho que respeitar o indivíduo e não a camisa. A camisa eu não tenho que olhar muito para ela, não. Respeitar a história de quem está do outro lado, respeitar, então, jogar do nosso lado da melhor forma possível, sem querer trocar palavras um com o outro, né? Respeitando, fazendo o nosso voleibol. E assim, a responsabilidade fica nítido que é deles, né? A nossa responsabilidade é fazer o melhor nosso dentro de quadra. Então é somente isso, que toda a carga, todo o peso está do outro lado, né? Lógico que nós temos a responsabilidade também de vencer, nós nunca entramos numa partida para perder, hoje nós vamos perder. Não, você entra para ganhar. Aí se o que a gente fizer for suficiente para que a gente vença, ótimo. É isso daí. E o Derek Bittencourt coloca aqui, ó, Madeira é uma daquelas pessoas que merecem um busto no Delantônia para a defesa do esporte na nossa região. Um guerreiro junto ao Celcinho luta para a sobrevivência do vôlei andreense, que por muitos anos foi o melhor do Brasil. Parabéns. De fato, Santo André tem algumas pessoas que estão nas modalidades, você no vôlei, a Laís e a Arius há muito tempo também no basquete, tem o Gil que está no judô também há muito tempo. Santo André tem a sorte, podemos dizer assim, de ter essas pessoas aí que não abandonam, por mais que tenha muita dificuldade. Você está dizendo que vocês estão agora em outubro, sem saber como vai ser janeiro, né? E todos nós aqui temos família, temos nossos compromissos, os próprios atletas, obviamente, também têm seus compromissos, e é difícil, mas é a forma, às vezes é o que tem, né? O que dá para fazer, né, Madeira? Eu vejo assim, Santo André, eu sempre falei, Santo André teve sempre os bons profissionais, não só no voleibol, como no handebol, no basquete feminino, no basquete masculino, no judô, sempre teve grandes profissionais atuando. Eu digo que aí vem a sorte de Santo André, que tem essas pessoas que gostam da cidade, que defendem o seu esporte e que trabalham muito forte para que as coisas aconteçam aqui em Santo André. A gente depende, lógico, não depende somente de nós. Nós dependemos de uma estrutura toda por fora, toda que vem ajudando da forma que dá, da forma que é possível, mas a gente sempre pede que a coisa seja vista de uma forma melhor, né? O esporte realmente, independente ele que seja, voleibol, futebol, basquete, que ele seja, ele realmente tira o garoto da rua, ele tira. Né? Se a gente fizer um trabalho de base bom, que a gente está fazendo aí, realmente você busca, você tira o garoto da rua, você dá uma disciplina para ele, você dá uma educação melhor para a criança. Então eu acho que investir no esporte não é perda de tempo, não, e sim é ganho de tempo lá na frente. E por falar nisso, outro que também está iniciando esse é o Rodolfo Guedes do futsal, está assistindo com a gente também, mandar um abraço para ele, que está iniciando um trabalho muito interessante no futsal também. Acho que o esporte, não só de Santo André, mas o esporte no Brasil precisam dessas pessoas, porque como Madeira disse, não é só resultado. O Santo André amanhã pode ser derrotado, pode ganhar do SESI,
Claro que o resultado é importante para a consolidação do projeto, do trabalho, só que o mais importante certamente é você levar as pessoas para o ginásio, levar a molecada para aprender um pouco mais das modalidades, da vasta gama de modalidades que temos aqui na região, não só Santo André, tem São Bernardo, São Caetano, enfim, nossa região é muito privilegiada por ter muitas modalidades, então acho que é um incentivo para que as famílias também compareçam aos ginásios, aos jogos. A gente do Diário tenta, na medida do possível, também passar a agenda aí de jogos finais de semana para que o esporte regional seja valorizado. Acho que isso é muito importante. E aproveitando aqui a participação das pessoas, a Lucilene Santos Botelho diz que o técnico e o time de Santo André estão de parabéns. Ela diz, vejo que o time tem bastante patrocínio, pelo menos nas camisas. Enfim, gostaria de saber se o Santo André tem como trabalhar com infanto acima de 17 anos. Acho que ela está vendo os apoiadores aí na Madeira. Nós temos alguns apoiadores, né? Infelizmente perdemos algum devido à crise aí que pegou todo mundo aí. Então hoje nós temos alguns só, não é muito não, que nem ela está falando. Realmente são só menos que gostaria, apoiadores. Né? Não são patrocínios que dão dinheiro, são troca de serviços. O ônibus, né? A alimentação. A padaria central aqui, por exemplo, ela fornece o lanche para toda a garotada lá. Toda tarde tem um lanche para o pessoal. Legal. Nós temos uma clínica de ortopedia, que é a parte de físio, né? Na Acorde, que fornece para a gente. A ambulância em dia de jogo também a gente tem, que é tudo troca. Então, quer dizer, na realidade não entra algo financeiro. Entendi. Entra uma troca de serviços, né, de estrutura, que ajudam também a gente a não gastar. Sim, claro. Né? Então, realmente é isso. E da categoria sub-17, aí a gente está tentando primeiro montar a categoria sub-19. Vamos ver se a gente consegue montar a sub-19 primeiro, para vir depois com a sub-17 aí. É um projeto que a gente tenta, a longo prazo, tentar ser feito. Foi colocado isso. Nós começamos com o sub-21. Esse ano, infelizmente, não deu para a gente dar uma melhorada. Então, não teve nem como a gente ter a categoria sub-19, que era o previsto. E aproveitar e dar um toque para as empresas da região que quiser e puder participar, puder valorizar também o esporte regional. Madeira e Celcinho estão lá no Delo Antônio, muito fácil de entrar em contato. E conosco também a gente pode fazer esse elo aí para, se alguma empresa quiser, e participar desse projeto. E o Maicon Dionísio, uma pergunta: como faço para comprar uma camisa de vocês? Tem alguma forma, Madeira, de adquirir? Tem. Ele dá uma entrada no nosso Facebook lá. Né, Super Vôlei Santo André, dá uma entrada lá e geralmente sempre tem algo colocando lá de venda, ou promoção, ou legal. Sorteio. Isso é importante. A gente sempre está colocando. Legal. Vamos falar um pouquinho também do Mundial de Vôlei. O masculino ontem fez a final do Mundial contra a Polônia, acabou perdendo por 3-0, que depois eu queria que o Madeira falasse um pouquinho sobre isso. Parciais 28-26, 25-20, 25-23. A Polônia acabou se sagrando tricampeã. Avaliação, Madeira, um resultado esperado dentro das possibilidades? Você esperava um pouco mais do Brasil nesse Mundial? O que você achou? Achei que o Brasil realmente iria fazer a final, né? Iria ficar entre os 4. Eu achei particularmente que ia acontecer isso, e foi para uma final com uma equipe bem qualificada, uma equipe muito forte, né? Onde teve a atuação do oposto muito boa, de um ponteiro também muito bom no jogo final, errou muito pouco, então jogou a pressão toda em cima do Brasil realmente. Mas eu acho que o Brasil, com esse trabalho novo de renovação, com o Renan, né? O Bernardinho saiu, o Renan assumiu agora, né? Há toda uma adaptação, jogadores novos, o Douglas, um garoto novo, jogou o campeonato inteiro, jogou bem, ganhou o prêmio de melhor ponteiro, né? Junto com o Lucão também no meio. Então o Brasil realmente tem jogadores bons. Muita gente não colocava fé, não botava fé nessa seleção por causa da renovação, de tudo, não. Mas o voleibol sempre, o Brasil, a camisa pesa. Ela é, se eu não me engano, já é a 6ª final consecutiva de Mundial que o Brasil participa. A gente tem uma mania de, somente quando é campeão, elogiar. Não, nós tivemos já, acho que foram 3 campeonatos e 3 vices. É importante conhecer isso, que é uma renovação de trabalho também, um novo ciclo, pensando também, obviamente, na Olimpíada de Tóquio 2020. E no feminino, hoje, o Brasil acabou perdendo pela primeira vez, perdeu para a Sérvia por 3-0, parciais 25-21, 25-18, 25-19. Uma derrota ali que não compromete uma classificação do Brasil, porque passam os 4 do grupo, né? A Sérvia praticamente já está classificada com esse resultado. O Brasil ainda joga com o Quênia na quarta-feira, 7h20 da manhã, e depois pega o Cazaquistão. Duas seleções que não tem tanta força. É normal, né, pensar que o Brasil ganha essas duas e se classifique também, né? Sim. Acredito que o Brasil, infelizmente, com essa derrota de hoje, saia em segundo do grupo. Né? Aí vai haver um cruzamento um pouquinho
talvez mais difícil, né? Mas para quem quer ganhar, independente do cruzamento, tem que realmente jogar, né? Como você falou, esses 2 últimos jogos, acredito que o Brasil vença com relativa facilidade até e passe em segundo, né? E aí há o chaveamento novamente de grupos. E aí vamos torcer para que o Brasil não pegue nenhuma pedreira muito forte aí pela frente, né? Mas eu acredito que mesmo pegando, o Brasil consiga passar para a terceira fase. Eu acho que o Brasil, dentro dos seis colocados aí, que seria a terceira fase, dependendo de quem vier junto, eu acho que o Brasil fica entre os 4. Então, passa daqui tem o top 6 que eles chamam, eu acredito que passe. E Madeira, só voltando para o estadual, passar pelo César, tem um Corinthians pela frente, é isso já? Você já está dando uma olhada? O que você pode falar desse nível do estadual? O que você sentiu nessa fase classificatória agora? Para você ter ideia, o Campeonato Paulista tinha 9 equipes, sendo que das 9, 7 jogam a Superliga. 7. Certo. Então, quer dizer, é um nível muito forte, apesar da maioria dos jogadores de alguns times estarem na seleção, né, eles retomam agora nessa outra fase. Né, as equipes que realmente têm, caso do SESI, que tem jogador na seleção, Taubaté, Campinas, que tem jogadores na seleção, retornam agora ao clube para jogar. Na minha opinião, é o campeonato estadual mais difícil que tem, do Brasil. Não existe nenhum campeonato que tenha tantas equipes de um nível bom como tem aqui em São Paulo. É um campeonato bem difícil aí, realmente. E a gente ter passado, ter ficado entre os 8 já foi um grande feito, e ter ganho ainda do SESI já o primeiro jogo, outro grande feito. Como até estava conversando com você, não que a gente ache que não dá, mas eu fiquei surpreso da forma que a equipe se portou sábado. Se portou realmente muito bem, jogou muito bem mesmo, muito bem, mereceu a vitória. Realmente não foi algo que deu sorte, não, realmente mereceu, buscou o resultado. E agora o primeiro passo é passar de novo pelo SESI, né? 2 chances, o meu jogo, a outra é o Golden 7, né? Aí passando a gente pensa no Corinthians. Porque o que a gente fala, ver se o raio cai 2 vezes. Aí a gente pensa. Enquanto isso, vamos pensar aqui, melhor. Ó, Marcelo Ferreira, show de bola, pra cima dele, Super Vôlei Santo André. Parabéns aos atletas, comissão técnica, show. E o Celcinho, que também está acompanhando a gente, o parceiro aí de longa data do Madeira, nesse trabalho aí de treinador auxiliar, né, Madeira? E o Bruno Manias aqui, ó, parabéns pelo resultado, e amanhã com certeza teremos mais uma vitória. Pessoal confiante, a responsabilidade aumenta. Confiante. Mas tem que estar, eu acho que não importa o que aconteça amanhã, lógico que a gente vai trabalhar para vencer, estamos fazendo isso, começamos hoje pela manhã já a treinar, já focando nesse segundo jogo, a gente já sabe que a dificuldade que a gente vai encontrar lá vai ser maior do que foi aqui, principalmente, eu acho que uma coisa que eles vão mudar principalmente é a postura dele de quadra. A postura deles achei um pouco mais passiva aqui, né? Eu acredito que lá ela seja um pouquinho mais agressiva. Forçar um pouco mais, né? Com certeza. Bom, agora vamos falar um pouquinho de futebol. Copa Paulista, a gente teve o início da segunda fase da Copa Paulista. Os times da região entraram em campo. O primeiro a entrar foi o São Bernardo, que recebeu a Ferroviária no 1º de maio e acabou perdendo por 2-0. A gente tem os gols, a gente está mostrando os gols nesse momento. A Ferroviária conseguiu prevalecer no contra-ataque, o São Bernardo buscou um pouco mais o resultado, até porque ser mandante, né? E a Ferroviária no contra-ataque acabou conseguindo aí, fazer os 2 gols e vencer o Tigre. A gente falava, aliás, esse é o segundo gol, Angela, um belo gol da Ferroviária, enfim. A gente falava que da dificuldade que vai ser essa Copa Paulista para os times da região, times com pouco investimento. O São Bernardo, um investimento mediano ali entre Santo André e São Caetano, o investimento ficou em quarto do grupo na primeira fase e agora pegou a Ferroviária, perdeu de 2-0, um time que já me parece mais estruturado, a Ferroviária, né? É mais estruturado a Ferroviária, mas eu acho que o São Bernardo ele até pelo 4º lugar num grupo que tinha o São Caetano, que não, deve ser de maior investimento nessa competição. Você também o Taubaté, que investiu bastante. Eu acho que o São Bernardo ele fez até uma boa campanha na primeira fase. É claro, a Ferroviária agora veio embalada da primeira fase, jogou bem aqui, tomou iniciativa na partida aqui no 1º de maio, acabou conseguindo os gols. E o próprio Wilson Júnior falou que a equipe deu uma batida depois, ficou meio abatida depois de tomar o primeiro gol e acabou sofrendo o segundo, até o terceiro poderia ter tomado. Acho que o São Bernardo tem que agora, vai jogar no interior fora, no meio da semana, né? E
tem que buscar agora de qualquer maneira essa reabilitação, senão vai complicar para a classificação para a terceira fase, né? Exatamente. O São Bernardo pega o Olímpia, viagem bem desgastante até o interior. Na quarta-feira, aliás, todos os jogos dos times da região são na quarta às 20 horas. Os 2 gols da Ferroviária foram do Caio Mancha, o segundo uma pintura com muita tranquilidade, ele acabou conseguindo ali envolver os marcadores. Então é isso, o São Bernardo agora tenta juntar as forças aí para esse jogo contra o Olímpia, que na primeira rodada empatou com o Juventus. Então mostra também que vai ser um jogo bastante equilibrado, por mais que o Olímpia aí não figure há muito tempo aí na 1 e a 2 do Campeonato Paulista, faz uma boa campanha nessa competição. Então é mais uma dificuldade, principalmente em questão da viagem aí, enfim, até o interior. E também, ainda no domingo, o Santo André pegou o Red Bull no Bruno Daniel. Outro trabalho bem desproporcional. O Santo André com a molecada, a gente fala aqui, o Santo André tem o jogador mais velho, era o Wellington, com 22, que ficou suspenso. Então, assim, para você ter uma ideia da dificuldade, é mais ou menos fazendo uma comparação com o vôlei na Madeira. É o Santo André no futebol, é um time praticamente base, primeiro, segundo ano aí de adulto dos jogadores. Só o Garré que jogou, foi titular, que é um pouco mais velho, que acabou chegando agora na metade da competição. Acabou pegando o Red Bull no Bruno Daniel e não resistiu. O Claudinho abriu o placar para o Red Bull aos 29 minutos. O Claudinho, que é esse Santo André, a lei do ex, que a gente diz que é a única lei que funciona no Brasil, funcionou novamente. Você vê um contra-ataque até certo ponto fácil, o gol do Red Bull, né? O Santo André buscando ali o ataque, acabou sofrendo o gol do Claudinho. E depois, no segundo tempo, o time insistindo pelo empate, acabou sofrendo um segundo gol do Léo Castro, que a gente vai ver na sequência, aí o primeiro gol. Aliás, o sistema defensivo do Santo André era digno de elogio, sofreu apenas 7 gols na competição antes dessa rodada, aí mais uma bola desperdiçada no meio de campo. Você vê a qualidade diferente, né, do Red Bull, um toque de bola, e aí o Léo Castro acabou matando o resultado aos 31 do segundo tempo. Agradecer as imagens do Delmo Mendes, que esteve lá no domingo. Então é isso, mais ou menos assim como o São Bernardo. O Santo André iniciou com o pé esquerdo, né, Angelão? E agora faz o jogo contra o Mirassol também, uma viagem muito longa no meio de semana. Uma viagem longa, então agora um período mais desgastante, como o próprio Padavan falou, né? O time teve dificuldade em criar no jogo daqui. E foi mais ou menos em 2 vaciladas do Santo André que acabaram sendo os gols do Red Bull, né? Uma bola, um cruzamento na área, acabou tomando contra-ataque. E depois o lateral acabou perdendo aqui na saída e possibilitou o segundo gol do Red Bull. Santo André, aquilo lá que a gente veio até que mais ou menos conseguindo se arrastar na primeira fase da competição. Chegou agora nessa fase decisiva. Tem um elenco que a gente fala, um elenco com certas limitações, né? Então, se uma peça não vai bem naquele dia, dificilmente vai ter alguém para repor com a mesma qualidade, e acabou sofrendo os gols. Jogar em Mirassol vai ser mais complicado ainda, isso a gente já pode falar, né? Agora para a próxima rodada. E vamos torcer para o Santo André conseguir essa recuperação, né? É essencial também conseguir pelo menos um empate fora de casa, para depois virmos só aqui dentro de novo, né? Exatamente, o Mirassol que iniciou ganhando do Audax por 1-0 em Osasco. Então, o Mirassol, que é um dos times que mais investiu nessa competição, liderou seu grupo. Tem entre os atacantes o Carlão, que é ex-jogador de São Caetano, que a gente conhece muito bem, fazedor de gols, muito bom jogador. E é isso, né, Madeira? A gente falava do vôlei, mas um comparativo com o Santo André do futebol, mais ou menos, é trabalhar com a molecada. Deve ser difícil segurar o ímpeto, às vezes acha que pode decidir num lance ali, acaba se desguarnecendo. O primeiro gol me pareceu muito isso, o Santo André estava inteiro ali no campo de ataque, acabou sofrendo um gol. No vôlei também imagino que deve ser mais ou menos isso, segurar um pouco esse ímpeto, saber a hora de atacar e de segurar. Né? A garotada realmente, eles têm uma vontade muito grande, né? E às vezes essa vontade ela é gerada realmente e acaba não fazendo o necessário, né? O pensamento necessário ali, a concentração necessária para executar de outra forma, que é decidir às vezes muito na porrada, pancada, pancada, vamos se dizer assim. E se fosse futebol amanhã, eu ia fechar os 2 laterais, pôr 3 volantes e fechar a casinha. Mas não dá no vôlei. Não dá no vôlei, então vamos lá. Porque o vôlei é uma das modalidades que não dá pra você, nem cera não dá pra fazer, não dá pra absolutamente nada. Você tem que ir no embate ali e acabou, segurar. Né? Não dá pra jogar com regulamento, né? E o terceiro time da região na disputa, o São Caetano, que é um time muito mais estruturado, contratou aí mais de 10 reforços para a competição, estreou com um empate interessante em Rio Claro, 1-1. São Caetano abriu o placar com o Júnior Araújo aos 21 do primeiro tempo, tentou segurar ali a vitória, que seria espetacular, mas ali no segundo tempo o Celcinho, aos 10 minutos do segundo tempo, acabou empatando para o Rio Claro, e o São Caetano também joga no meio de semana, só que
por sorte, né? Por sorte não, por ter conseguido uma boa classificação na primeira fase, faz o segundo jogo em casa contra a Votoporanguense, que aí sim é uma viagem longa para o adversário. Então é uma vantagem bem interessante para o São Caetano. E a Votoporanguense que perdeu o primeiro jogo para o Atibaia por 1-0 em casa. Então tem tudo aí para o São Caetano ratificar o favoritismo em casa, né, Angelão? E conseguir uma vitória e já começar a encaminhar uma classificação que é muito esperada. Né? Encaminhar uma classificação, o São Caetano está invicto ainda, acho que são 13 jogos sem derrota na competição. Então, o que a gente falou, é o time que mais investiu para essa competição, favoritíssimo. Faz segundo jogo em casa contra o Votoporanguense, pega um time que já perdeu na primeira rodada, tem toda a condição de fazer um bom resultado. O Pintado tem trabalhado muito, principalmente o apoio dos meio-campistas, né, ali aos atacantes, trabalhado bem, que ele mexe ali na frente, dá resultado, no meio campo, no ataque tem dado resultado. Claro, foi um empate fora de casa com o Rio Claro, que também é um time que veio bem na primeira fase da competição. Então o São Caetano tem tudo para confirmar de novo essa boa campanha nessa fase agora, na segunda fase, e continuar avançando. O Santo André e o São Bernardo vão ter mais dificuldade, mas o São Caetano acho que pode avançar com mais tranquilidade. É o esperado. Desde o começo da competição a gente já imaginava que o cenário fosse esse, né? O São Caetano um pouco mais tranquilo, aí o São Bernardo e Santo André tendo mais dificuldade para conseguir. O pessoal interagindo com a gente, Madeira, o Pedro Rocha mandando um abraço para você, mandando um abraço para o nosso coach, o pessoal do vôlei também, o Fernando Pires, o Alaf Oliveira, falou que faltou o grande Celcinho, que está sempre em contato com a gente. Celcinho ajuda muito a gente aí nessa cobertura aí. E o Pedro Rocha mandando um abraço também para você e para toda a equipe aí, o pessoal interagindo. Obrigado a todos aí, obrigado pelo apoio de todos aí, realmente a gente sabe o quanto é importante isso para todos, né? E amanhã nós vamos realmente tentar mais uma vez surpreender o adversário. Pensamento positivo, galera. Quem sabe dá tudo certo lá. Agora, Campeonato Brasileiro, a gente inicia com o jogo do sábado, né? O América Mineiro recebeu o Corinthians lá no Independência em Belo Horizonte, um jogo de 0-0. No primeiro tempo que o Corinthians jogou um pouco melhor, teve mais oportunidades, a gente está vendo alguns lances. Tomou mais a iniciativa até do que o América no primeiro tempo, por mais que estivesse, né, fora de casa. Acabou não conseguindo fazer o gol. E depois, no segundo tempo, o América subiu um pouco de produção, criou algumas dificuldades ali para o Cássio, mas um jogo tecnicamente muito, muito abaixo, né, do esperado. E o Corinthians reclama muito, não sei se você chegou a ver, Angelão, de um pênalti já no finalzinho da partida, em cima do Gabriel, onde o Roger adianta para ele chegaria em boas condições de fazer o gol, e acabou sofrendo um pênalti que, na minha avaliação, muito claro, e o juiz acabou não anotando. Enfim, um empate que não dá para ser considerado um resultado ruim, porque foi fora de casa, mas acho que o Corinthians esperava um pouco mais esse jogo, né? Esperava um pouco mais, até para enfrentar o América Mineiro, que é o time que não está naquele embalo todo, né? O pênalti para mim existiu também no final do jogo. E, se não me engano, teve sorte, o juiz não acabou rebaixado, né? Porque os outros 3 jogos que nós vamos falar ainda, os juízes acabaram rebaixados, vão ter que fazer o trabalho de reciclagem, né? Por causa dos erros que cometeram. Mas o Corinthians é aquilo que a gente fala toda semana, né? O Corinthians é um time limitado, não adianta. Acabou passando pelo Flamengo na Copa do Brasil para chegar na final. Mas também, como a gente já tinha conversado aqui, era mais fácil passar pelo Flamengo do que enfrentar um Palmeiras ou um Cruzeiro, eu achava, pelo menos, né? Nessa fase. E o Corinthians conseguiu, acho que um importante resultado. Não perdeu, pela limitação do elenco, conseguiu um empatinho e está de bom tamanho para o Corinthians. Ficou de bom tamanho para o Corinthians na rodada. O Jair Ventura com certeza está tendo muita dificuldade ali para administrar a falta de peças do elenco, né? Você vê, o Fagner se machucou e ele está tendo que improvisar o Gabriel ali na lateral direita. Ele está tentando, de alguma forma, extrair um pouco mais do ataque, já que o Roger não tem agradado. Ele tem jogado muitas vezes com o Jadson, que é um meia típico, né? Um jogador fazendo a função de falso 9. O Romero muito instável também. E é difícil para o treinador chegando agora, além de ter que arrumar o time, ter que contar com resultados, né? Porque o Corinthians está ali no meio da tabela, obviamente ainda briga pela Libertadores, mas também não pode se descuidar ali, que senão o Brasileirão é tão equilibrado. A gente está vendo a tabela lá, o Corinthians está em 9º com 35 pontos, mas a gente vê ali que está 6 do Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Claro que tem vários times ali entre eles, mas o Brasileirão é equilibrado ao ponto do Santos estar lá embaixo algumas rodadas e já está lá brigando pelo G6, né? Está brigando pelo G6, mas você vê o Corinthians está 10 pontos do primeiro colocado para a Libertadores, né? Então, está mais perto do rebaixamento. Está mais perto do rebaixamento. Então o Corinthians brigar contra essa limitação. É claro, acho que o foco maior do Corinthians agora vai ser na final da Copa do Brasil. Vai priorizar a Copa do Brasil até por causa do dinheiro, que isso é uma premiação que pode chegar a 60 milhões. E o Corinthians estava em déficit, né, esse ano aqui financeiro.
Então vai focar esse dinheiro. E o brasileiro é brigar ali para ficar afastado da zona de rebaixamento, se meter na zona intermediária. E se der, conseguir chegar da Libertadores, que eu acho que vai ser complicado para o Corinthians chegar. Tirar esses 10 pontos de diferença agora. Tem muita rodada pela frente, mas não vai com esse elenco que o Corinthians tem, vai ser muito complicado. Vai ser difícil mesmo. E quem tá nadando de braçada aí, a torcida tá feliz da vida, os palmeirenses aqui do jornal estão sorridentes. 3-1 contra o Cruzeiro, óbvio que tenho certeza que o torcedor trocaria essa vitória, pela derrota do meio de semana, que foi a classificação da Copa do Brasil, mas enfim, um jogo onde teve um erro grotesco de arbitragem, um pênalti para o Cruzeiro marcado pelo Gomes, quase 2 metros fora da área. Eu acho que, o Madeira até pode falar um pouco disso, acho que o pior do que você tomar um gol, tomar um ponto, é quando há um erro, né, Madeira, grotesco, não sei se você chegou a ver, a gente daqui a pouco tem imagem, 2 metros de distância da área e o árbitro acabou assinalando o pênalti. É difícil para o treinador se conter ali, entender que foi um erro e vida que segue, né? Não tem como. Naquele calor ali, no jogo agora, ali, ó, na questão do jogo, você realmente ser prejudicado pela arbitragem, deixa não só o técnico, mas os jogadores muito revoltados. Né? E aí tem que conter o ímpeto para que não aconteça coisa piores, né? Não piore a situação, né? E o duro que hoje a gente vê com VAR ou sem VAR, né? Mas as coisas vão acontecendo, né? No Campeonato Brasileiro não tem o VAR, certamente seria um lance até fácil para o árbitro de vídeo ajudá-lo, né? O árbitro, mas me parece, né, Angela, um lance muito claro para o auxiliar, porque o auxiliar está correndo junto com o defensor e é um lance que não me traz muito, não me parece muito difícil de ver, né? Não parece muito difícil, não dá para entender o que está acontecendo com essa arbitragem. Eles fazem tanta preparação, mas chegando nos campeonatos, vocês vê esses erros absurdos que acontecem, né? Então vão passar por reciclagem agora de novo. Mas eu acho que o VAR tem que entrar no brasileiro de uma vez também, porque não dá mais, não tem mais condição de você aceitar isso. O investimento é muito alto que as equipes fazem para você ser prejudicado dessa maneira. Claro, o Palmeiras ganhou o jogo, mas sabe-se lá o que poderia acontecer, né? Sim. Poderia ter perdido o resultado depois, se não fizesse os outros 2 gols. Então é muito complicado, tem que se colocar o VAR, eu acho, quanto antes. Agora no brasileiro nesse ano não vai dar, mas colocar no ano que vem já ter o VAR, para poder acabar com essas lambanças que acontecem, né? Porque é uma coisa muito... Desmoraliza a arbitragem, desmoraliza os clubes, desmoraliza todo mundo. Ninguém ganha com isso, né? O gozado é que eles têm. Ele tem o árbitro de fundo para ver e tem o árbitro lateral. Exatamente, são 6 hoje, né, para você ver. São né? 2 ali perto, teoricamente, do lance mais ele. E nenhum dos 3 viram. Então Madeira, no vôlei você tem muito problema desse tipo assim, ou o pessoal é mais... O que acontece? No futebol o pessoal, não vou dizer honesto, que fica um termo muito forte, mas o pessoal não vai se dedurar. Falar, claro, teve o caso do Rodrigo Caio naquela vez da expulsão, mas você não fica vendo os caras assumindo, falando, não, peraí, tá errado mesmo. No vôlei fica mais diferente, como é que é essa parte? Teve um lance no nosso jogo mesmo, agora, sábado, onde houve um ataque do SESI, pegou no nosso bloqueio e pegou na nossa defesa também, um pouco. E o árbitro deu fora. O garoto do meu time, o Matheus, acusou, pegou. Né? Sim. E aí a gente ficou até meio assim, porque é um lance que geralmente acontece. Ou acusa logo, ou deixa o árbitro falar, problema do árbitro. Ele que vai decidir. Não, mas o garoto pegou, falou, não, pegou, tal, bacana. E na sequência, depois do jogo, houve também um lance duvidoso para nós, onde nosso atacante bateu a bola e o árbitro de baixo falou que pegou na antena. E o Murilo foi lá do outro lado, falou pro árbitro, não pegou na antena. A bola não pegou na antena e ela foi dentro. Bacana. Então, quer dizer, há um fair play ali um pouco maior, eu acho, do que o do futebol, né? E geralmente também o nosso esporte não tem tanto contato, então acho que fica uma coisa mais amena, né? Porque no contato você vê umas coisas aí absurdas do futebol, o cara dá 3 roladas e o cara nem encostou no cara. Você chegou a ter visto que o Renan ficou suspenso, né? Um jogo por causa que ele jogou a bola na quadra. Normalmente o treinador ele fica mais bravo com o time dele ou com o time adversário? Como é que fica mais complicado, Madeira? Porque diferentemente do futebol... Na realidade, você fica bravo com o seu time, né? Que você quer que ele ganhe, que ele desenvolva bem, então você acaba se irritando um pouco mais com o seu time do que com o time adversário, né? Então a gente tenta se segurar um pouco, principalmente quando a garotada é nova, a gente não é muito firme neles não, para não assustar tanto, né? Que às vezes você até mesmo assusta
Mas o lance do Renan foi um lance infeliz dele, só posso comentar isso. Nem ele entendeu que estava Foi infeliz. Foi um lance infeliz. O bacana do vôlei, o vôlei já está muito mais habituado com essa tecnologia, né? Nos grandes campeonatos tem, de fato, porque é muito rápido, é muito diferente do futebol, acho que é até desproporcional de comparar, porque o vôlei, a bola chega ali a 80, 90 por hora com muita frequência. Uma né? coisa que a gente comenta muito com os árbitros é assim, a gente vê dia a dia isso. A gente treina todo dia. Certo. Então, eu que estou lá todo dia, o Celcinho que está lá todo dia, o preparador físico, o Marcelo que está lá todo dia, o visual nosso acostuma com a velocidade da bola. Né? O árbitro não, o árbitro tem outra profissão. Entendi. E vem apitar na quarta, vem apitar no sábado. Ele não vê aquilo todo dia. Ele Entendi. tem um reflexo teoricamente inferior a nós. A gente já percebe até às vezes pelo barulho da bola, somente se pegou ou não no bloqueio. Certo. Lógico que tem alguns lances que realmente são bem duvidosos. Até na imagem, né? às vezes a gente olha se girou a bola ou não, a gente fica, com a imagem a gente fica observando na dúvida se girou a bola, não girou, pegou ou não pegou, porque às vezes o toque é tão... E a bola é muito sutil, leve, um sutil, ela muda 1 metro de... Eu achei interessante, agora no Mundial teve, né, novamente, né, para você ver o lance. Eu acho que foi um pouco mais rápido até. Mais ágil. Né? Mais ágil para você ver. Né? Então eu acho que isso também no vôlei está começando a vir e vir para ficar. Eu acho que no Brasil ainda vai demorar um pouco devido ao custo, né, de montagem toda do equipamento. E como o Ângelo disse, o Davidson de Freitas, que foi o árbitro do jogo do Palmeiras, ele acabou sendo afastado, vai comandar alguns jogos da Série B, mais ou menos uma reciclagem ali para... É um castigo, vai pensar, né? Mais ou menos trio, isso. Né? Exatamente. Nós também, né? Vai todo mundo. É como se fosse pensar, né? Vai pensar no que você fez para você poder voltar. Eu acho que é difícil, como a gente está falando, assim, às vezes a gente culpa muito o árbitro em lances muito difíceis, mas de fato esse não me pareceu um lance tão difícil de ser visto, né? Só para a gente dar sequência, em outro jogo muito complicado em questão da arbitragem, o Santos acabou ganhando do Atlético Paranaense por 1-0 na Vila. O Santos fez um jogo muito abaixo. Foi um jogo para 0-0 e estava transcorrendo para isso até o finalzinho da partida, quando o Sanches acabou fazendo o gol já nos acréscimos de pênalti. E teve esse pênalti aí em cima do Dodô, Angelão. Me parece uma disputa totalmente normal, o jogador Atlético Paranaense nem viu o Dodô e quando vê, ombro a ombro ali os dois, o Dodô faz uma carga também em cima do Atlético. Se você for ver, né? A minha impressão é que o Dodô que vai em cima das costas do cara, né? Não ele se projeta em cima do jogador Atlético Paranaense, que quando ele percebe o Dodô, ele vira o corpo, ele não faz menção de derrubar o Dodô. Também outro lance que me parece tranquilo de ser marcado, né? O Dodô até projeta o braço ali, a bola deve ter pego no braço do Dodô ali. É outro lance difícil da arbitragem ter errado e errou, e foi um lance decisivo já aos 47, 48 do segundo tempo. Carlos Sanches acabou fazendo o gol do Santos e definindo aí a vitória importantíssima para o Santos em termos de classificação, só que mais uma vez com erro de arbitragem e também o trio de arbitragem acabou sendo aí punido, né, com essa arbitragem ruim, né, João? Mas eu vou ser honesto, eu acho que não caberia para mim a punição nesse caso, que foi no Palmeiras foi escandaloso, eu achei. Esse aqui também é um jogo de corpo ali, estamos os dois brigando pela bola. Eu acho que caberia um erro, caberia um erro. Eu acho que a punição, no caso, para esse trio eu não daria. Se fosse da CBF eu não daria para esse trio. O do Palmeiras foi escandaloso, não tem o que falar, né? Não tem o que dizer. Mas nesse aí foi um lance errado do árbitro, foi uma interpretação errada, mas é uma disputa de bola, então... Mas aí a CBF já tomou a decisão. Estava um jogo muito ruim mesmo, um jogo muito fraco para o Santos, diferentemente do que o Santos estava fazendo, né? O Gabigol também vinha muito bem antes, mas o Santos acabou vencendo, passou, está chegando ali na zona de Libertadores, está mais próximo da zona de Libertadores, mas é um joguinho muito ruim mesmo. Né? Exatamente, e aí é o Caio Vieira, que era só o segundo jogo dele na Série A do Brasileiro e acabou sendo afastado, e os jogadores do Santos acharam que isso pode ter, de alguma forma, ter interferido, né, essa falta de experiência dele entre o Campeonato Brasileiro. E finalizando os times grandes, Angelão, o São Paulo foi até o Engenhão, acabou empatando 2-2 com o Botafogo, né? A gente tem os lances aí, o Jean acabou abrindo o placar para o Botafogo que vem numa crescente, passou a subir um pouco de produção nos últimos jogos aí com o Zé Ricardo. E o São Paulo, pelo contrário, tem caído bastante de produção, fez apenas 11 pontos no retorno. Diego Souza empatou um lance de arbitragem, mas na minha avaliação a arbitragem acertou, porque o Nenê chutou no gol e o Carly tentou afastar e ele joga a bola
pro Diego Souza, que está em condição de impedimento, mas aí no caso, me parece de fato que foi um segundo lance, o Carly que errou a tentativa de afastar, e aí o Chiesa acabou fazendo o segundo gol do Botafogo, né? E o São Paulo com o Gonçalo Carneiro, a gente vai ver na sequência, acabou empatando 2-2, e chamou atenção que justamente essa queda de produção do São Paulo nesse momento crucial do campeonato, né, João? O São Paulo, que a gente falava sempre, tem um elenco de certa forma limitado, ele vinha líder, mas ele vinha balançando também para chegar na liderança, tanto que perdeu para o Inter, ele fica, vai, volta. Então o São Paulo ele tem um certo elenco limitado, ele depende muito de um Diego Souza, de um Nenê, de um Everton também, né, que está machucado. Então, se o São Paulo não consegue bem com esses jogadores, o São Paulo não tem peça de reposição à altura para poder fazer um bom campeonato. Então, ele acaba pagando por isso. Agora, para a terceira colocação com esse resultado no Rio, foi um jogo que o São Paulo, ao meu ver, não merecia vencer. O Botafogo, como você falou com o Ricardo, com o Zé Ricardo, já deu uma certa ascensão ao time, o time deu uma crescida, o Botafogo, e o São Paulo não fez merecer a vitória lá. Não fez para buscar o resultado. Acho que ficou de bom tamanho. O São Paulo agora tem que brigar, tem que torcer para Diego Souza, para essa galera voltar a mostrar um bom nível, para poder voltar a brigar pela liderança. Porque o Palmeiras, com o elenco que tem, com o que tem apresentado, acho que agora o Palmeiras, se o Inter não deixar, o Palmeiras vai distanciar. Essa vai ser o mais tranquilo. E vamos ver no final de semana agora, né? Que no final de semana tem Palmeiras e São clássico, Paulo. Exatamente. Então aí nós vamos ver como é que vai ficar. Porque o São Paulo perder do Palmeiras agora no final de semana, eu acho que complica muito pro São Paulo para a sequência da competição ali, para brigar pelo título. Eu tô falando, não por Libertadores, mas para brigar pelo título vai complicar bastante se perder pro Palmeiras. Tem a questão de confiança, né? E aí o Brasileirão para esse meio de semana, que tem a rodada da Libertadores, jogos de volta, né, da Libertadores. Começa amanhã já para os brasileiros, o Grêmio joga com o Tucumã em casa, venceu fora por 2-0, uma condição bem favorável para o Grêmio classificar, da mesma forma que o Palmeiras na quarta-feira, que recebe o Colo-Colo, e venceu o primeiro jogo lá no Chile por 2-0, então uma condição extremamente favorável para o Palmeiras embalar aí já líder do Brasileirão e agora tendo essa possibilidade de classificar na Libertadores também. E também na quarta, no mesmo horário, Cruzeiro e Boca Juniors, aí já é mais difícil para o Cruzeiro. O Cruzeiro, todo mundo se lembra, teve aquela expulsão do Dedé, também um erro absurdo, grotesco do árbitro, que acabou desestabilizando o Cruzeiro lá na Argentina. Estava 1-0, acabou tomando o segundo gol. Tem o jogo de volta agora no Mineirão, 2-0 Boca na ida. O Dedé acabou tendo seu cartão vermelho anulado, então ele vai poder jogar. Situação tranquila aí para Grêmio e Palmeiras, e difícil demais pro Cruzeiro, né, João? Difícil pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro com a moral que ele ganhou com a história da vitória sobre o Palmeiras, aliás, o empate, né, a vitória no mata-mata, eu acho que o Cruzeiro chega com muita moral agora, tem condição de reverter aqui. O Boca Juniors não é mais aquela equipe que a gente costumou ver em 80, 90, 2000, né, início do ano 2000, que arrebentava, não é mais aquele time assim. Eu acho que o Cruzeiro tem toda a condição de buscar pelo menos um empate para depois definir no pênalti e tudo. Então acho que eu vejo com o Cruzeiro com toda a condição de buscar esse resultado. É isso daí. Agora, para a gente finalizar o Diário Esportivo de hoje, falar um pouquinho de Fórmula 1, porque chamou a atenção o GP da Rússia nesse final de semana. A Fórmula 1 já está tão desprestigiada, um fato lamentável que aconteceu, né, Angelão? A briga interna ali da Mercedes, o Hamilton, na verdade, com o Vettel pela liderança da temporada, e aí o Bottas estava à frente do Hamilton, e a equipe mandou o Bottas abrir passagem, ele praticamente estacionou o carro na pista para que o Hamilton ultrapassasse e abrisse aí 50 pontos de vantagem para o Vettel na liderança do campeonato. É lamentável que isso ainda aconteça, né, Angela? Por mais que a gente entenda que é um jogo de equipe, mas eu ainda sou aquele romântico antigo que prefiro que as coisas se resolvessem dentro de campo, dentro da pista, que o melhor vencesse, e infelizmente ficou até constrangido depois o Hamilton não sabia nem o que fazer, não sabia se comemorava, ele tem todo o troféu de campeão para o Bottas e o Bottas não aceitou, enfim, uma situação constrangedora, né? É constrangedor, mas assim, que nem você falou, é muito investimento na Fórmula 1, é um esporte caríssimo, são mais de 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões por temporada que as equipes investem. Então eu acho que eles vão dar um jeito de buscar o resultado para a equipe. Precisa, não tem jeito, né? Então, se o cara tem condição de chegar ao título e pode perder para a Ferrari, ou perder para o Vettel, eles vão fazer com que o cara seja campeão. E o jogo de equipe ali, eles usam o jogo de equipe por quê? Também para poder segurar o carro adversário, para poder fazer tudo. Faz parte da estratégia, faz parte do jogo, né? É claro que a gente não gosta, a gente está acostumado a ver todo mundo brigando ali, que a gente viu o Prost, Senna, e mais ainda anteriormente Carlos Reutemann, viu na década de 80 outros pilotos.
Então você viu aquela briga, mas depois, na época do Rubinho com Ferrari, com Michael Schumacher, você já vê o Rubinho abrindo, depois o Schumacher passar. Exatamente. É muito dinheiro envolvido, então fica complicado de você falar, não, isso não existe. Existe. Existe, tem dinheiro envolvido. É uma equipe. É uma equipe. Então você vai o quê? Vai fazer o possível para a equipe ganhar. Então é ruim para quem ama o esporte, mas eu acho válido também para a equipe que tem investiu e quer ser campeã. É muito complicado. Imagine pedir para o Piquet abrir. Pois é, jamais. Ele pode abrir, mas ele bate antes, né? É mais ou menos isso daí. O Senna da mesma forma, né? Acho que esses casos competitivos aí, eu acho que existiam já esses jogos de equipe, né? O Senna mesmo já fez muito isso, só que não isso de abrir, mas jogo de equipe mesmo, de um segurar o outro, acho que. Mas deixar passar, porque mostra, escancara, né? Porque se é feito de uma forma natural, vai reduzindo aí um pouquinho por volta, deixa passar de uma forma natural. Mas do jeito que foi, o cara estacionou o carro, um Fórmula 1 que, né, no meio da pista. E ainda depois ele querer entregar o troféu... Fica mais feio. Fica mais feio aí. Então, a hora que pedir isso para ele passar, ele falou, não vou passar. Exatamente. Tomasse uma atitude lá atrás seria muito melhor você do falou que você não viu o Senna fazer isso, porque o Senna estava sempre na frente, não tinha para quem abrir. Não tinha quem era o companheiro que ajudava, né? Eu falo, nossa, chegamos a ver, triste, é saudosista, mas eu lamento a gente não ter visto muitas brigas entre Schumacher e Senna na pista, que teria sido maravilhoso, né? É verdade. Uma pena. Mas eu entendo o que aconteceu ontem, é lamentável, mas também eu acho que faz parte do jogo. Então, faz parte do jogo. Eu acho que o certo seria até o regulamento permite o Bottas subir com ele no pódio e falar, não, aqui, ó, é primeiro lugar, nossa equipe acabou, eu acho que seria o válido. Exatamente. Entendeu? É nossa equipe, acabou, é jogo de equipe aqui. E o importante é a Mercedes ser campeã, ela que paga o nosso salário e os patrocinadores, é claro, né? Que pagam o nosso salário e acabou, não tem o que fazer, né? É complicado. E com essa vitória o Hamilton foi 306 pontos no campeonato e o Vettel 256, a briga entre os dois só, pelo título, 50 pontos de vantagem para o inglês e agora, mais do que nunca, o Hamilton está com praticamente o título nas mãos. A próxima corrida é no GP do Japão em Suzuka, no dia 7, né? No próximo final de semana, no domingo. Então o Vettel vai se aproximando ainda mais do título. Então, finalizando, Angelão, primeiro o seu destaque final do Diário Esportivo de hoje. Eu vou destacar agora com a participação aqui do Madeira também, falar do vôlei amanhã. Vamos acompanhar bem esse jogo aí, torcer bastante por Santo André, tem condição de fazer bonito. Eu acho que até a campanha no Paulista Sub-21 na Madeira vai motivar essa equipe também para brigar essa vaga agora, para passar para a próxima fase, né? Também isso aí dá uma... A garotada tá invicta no 21, né? Aí tem alguns jogos para terminar. Mas isso eu acho que dá uma confiança um pouco maior para ele, sim. Legal. E aí, agradecer ao Madeira, só as últimas participações aqui, a Valdir Ibeli Munhoz, Silvana Souza, Alexandre Cossiaus. O Alexandre, que é o fisioterapeuta, né, trabalha com os esportes aqui da região, participando conosco também. Agradecer, Madeira, pela participação, sei que daqui a pouco tem treino, o trabalho não para. E desejar muito boa sorte para amanhã. Estaremos de olho e torcendo muito para que Santo André vença o César aí e faça história nesse Paulista aí. Obrigado vocês aí pelo convite, né? Obrigado a todos que mandaram mensagem aí, né, de apoio aí pra gente. Realmente amanhã a gente vai tentar realmente conseguir mais uma vitória aí para que a gente passe a fase semifinal aí. Só posso agradecer a todos mesmo. É isso daí. Passa, como que é o nome do perfil de vocês no Facebook? É Super Vôlei Santo André. O pessoal quiser acompanhar as notícias do Super Vôlei Santo André, é fácil pra gente... Só entrar na página lá. Exatamente, curtir, ali tem toda a agenda também. Então é isso, muito obrigado pela participação, um programa muito divertido, muito bacana aqui, falando bastante esportes regional. E a semana que vem a gente volta, provavelmente com o Derek Bittencourt já conosco aqui, fim de férias, os últimos dias aí para curtir com a família. Estaremos de volta aqui na próxima segunda às 3h30, ok? Um abraço, até lá.